Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez neste canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Agora congregação Jardim Metrópole. Antes quero deixar um alô especial ao nosso companheiro, irmão e diácono Juvan, também o nosso companheiro na congregação de Jardim Centenário, o professor Abimael e também o professor Juvenal. Queridos, também quero deixar um alô especial ao nosso irmão lá na congregação de Jardim de Araguá, o nosso irmão Jorge Amorim. Pois bem, vamos lá, a nossa lição, que é a quinta lição desse primeiro trimestre de 2018 e estaremos estudando no dia 4 de fevereiro, Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. O textuário desta lição vai nos ensinar dizendo: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4:14. A nossa lição, queridos, ela está dividida em 3 tópicos, sendo eles: o primeiro tópico, um sacerdócio superior quanto à qualificação. O segundo tópico é um sacerdócio superior quanto ao serviço. E o terceiro tópico, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Aí está a divisão da nossa lição e nós estávamos dizendo, o nosso comentário é um comentário rápido e tem como principal objetivo dar um suporte a mais aos professores que certamente já são qualificados, mas sempre é bom termos alguma coisa a mais. E onde nós queremos comentar dentro da introdução da nossa lição e no primeiro tópico, introdução e primeiro tópico. A introdução, eu vou ler a parte a qual eu quero endossar, para que os irmãos entendam o reforço que nós estamos dando a essa questão do sacerdócio de Cristo superior ao sacerdócio de Arão e à ordem levítica. O comentarista da lição, ele inicia a introdução da seguinte forma: a doutrina do sacerdócio de Jesus começa a ser exposta a partir de Hebreus 4:14 ao 16. Nessa seção, o autor apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Jesus penetrou, era um sumo sacerdote grandioso, misericordioso e compassivo. Nessa seção de Hebreus 5:1 ao 10, o autor sacro apresenta de forma detalhada uma discussão sobre as atribuições e qualificações do sacerdócio. A intenção dele é mostrar que o sacerdócio de Jesus superou o sacerdócio arônico e a ordem levítica. Em grandeza, qualificação, os sacerdotes humanos eram cobertos de fraquezas e de defeito, e por isso pouco podia fazer pelos homens. Todavia, Jesus, o sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e
por conta disso, capaz de condoer-se e socorrer aqueles que a ele recorriam. É nesta parte aqui que nós queremos chamar a atenção dos irmãos. Primeira parte é Jesus, sacerdote superior à ordem levítica e o sacerdócio arônico. Veja que lá no Antigo Testamento, Deus fala para Moisés o seguinte, em Hebreus 19:6, Hebreus 19:6, dizendo: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Deus está dando esta mensagem ao profeta Moisés para falar ao povo, dizendo que o povo seria uma nação santa e reino de sacerdotes. E os irmãos sabem que os sacerdotes, como a própria lição está ensinando, ele era o mediador entre Deus e os homens no Antigo Testamento. Como nós estamos observando nesta introdução, que o comentarista deixa bem claro. E também o comentarista vai apontar que o autor da carta aos Hebreus faz uma comparação do sacerdócio do Antigo Testamento com o sacerdócio de Cristo, e mais especificamente no caso do sacerdócio arônico e da ordem levítica. E ele vai também enfatizar aqui na última parte do comentário, dizendo o seguinte: os sacerdotes humanos, aqui você vê os sacerdotes humanos, eram cobertos de fraquezas e defeitos, e por isso pouco podia fazer pelos homens. Aí ele vai reiterar dizendo: todavia Jesus, como sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e por conta disso capaz de condoer-se e socorrer os que a ele recorressem. Aí é que eu quero endossar o comentário, mostrando duas coisas interessantes para nós hoje como sacerdotes de Cristo. Nós, diferente do Antigo Testamento, que eles, para ter o pecado purificado, eles matavam, quer dizer, os sacerdotes matavam um animal e aspergiam o sangue sobre aqueles que tinham cometido pecado. Antes ele teria que fazer por si mesmo e depois pelo povo. Isto era a função do sacerdote no Antigo Testamento. Agora, no Novo, o escritor aos Hebreus vai mostrar que Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, nos comprou e nos purificou com seu próprio sangue. E aí, ele, Jesus, nos torna capazes também de sermos sacerdotes, conforme Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 9 e 10, dizendo assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para
a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Pedro dá uma declaração nos mostrando que por sermos escolhido por Deus, através da aceitação do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos sacerdócio real. E no livro de Apocalipse, que é o livro de fechamento da palavra de Deus, que diz respeito à história humana, ele diz no capítulo de número 1 e no versículo de número 6 o seguinte: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Observe que o apóstolo Pedro ele vai especificar qual a nossa função como sacerdotes de Cristo para Deus. E a função nossa como sacerdote é anunciar as virtudes de Deus através de Jesus Cristo, mostrar o caminho, mostrar a bondade, a benevolência, a misericórdia, o juízo e o futuro para aqueles que aceitam Jesus Cristo. Isso é função nossa como sacerdotes de Cristo na presente dispensação. E o escritor sacro ele vai reforçar essa ideia nossa de sacerdócio para Deus agora no livro do fechamento, como eu já disse, no livro de Apocalipse. E olha que este livro, o livro de Apocalipse, eu costumo dizer que esse livro é escrito para a igreja da atual dispensação, porque quando João tem a visão, Jesus enfatiza a ele dizendo: tudo que vês escreve em livro e envia às igrejas. Então, isso é enfatizado para as igrejas. A nossa função sacerdotal é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por isso o escritor sacro, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 6, ele vai dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aí está, querido, a primeira parte dentro da introdução que nós nos propomos a fazer. Pronto, vamos lá, a segunda parte do nosso comentário. Vocês estão preparados? A segunda parte do nosso comentário se resumirá ao primeiro tópico. E o primeiro tópico é um sacerdócio superior quanto à qualificação. O primeiro subtópico nos diz assim, portanto, representa melhor os homens diante de Deus. Tão grande é a disparidade, a diferença entre a qualificação do sacerdócio de Cristo para com o sacerdócio da antiga aliança, que somente uma passagem na Bíblia mostra de forma clara esta superioridade. E mais uma vez, eu me reporto ao livro do fechamento, que eu chamo livro do fechamento, que é o livro do Apocalipse, que vai mostrar claramente a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio arônico e a ordem levítica, e quanto superior é a representação de Cristo em relação ao sacerdócio passado, por representar muito melhor nós homens diante de Deus. O escritor sacro ele faz a seguinte declaração no livro de Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo de número
5 em diante, ele diz assim, ó: Disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, e os quatro animais e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povos e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Tão grande é esta diferença de qualidade do sacerdócio de Cristo para o sacerdócio arônico e a ordem levítica, que aí você vai ver o livro de Apocalipse, o escritor dizendo que nem no céu e nem na terra ninguém tinha capacidade suficiente de abrir o livro e desatar os 7 selos, mas o leão da tribo de Judá, que nós sabemos é Cristo, ele não somente teve condições de abrir o livro, mas também de desatar os 7 selos. E depois de ter feito isso, aí o escritor ele vai concluir dizendo que ele nos comprou com seu sangue e nos fez sacerdotes e reis para que reinássemos sobre a terra. Queridos, vai chegar o dia em que o reino de Cristo fará sucumbir todos os reinos humanos, e nós que hoje padecemos estaremos reinando com ele, se nós permanecermos fiéis, porque ele já nos fez reinos e sacerdotes, para nós anunciarmos as suas virtudes. Portanto, querido, nós não venhamos fraquejar na missão que nos foi entregue por Cristo. Amém? E para encerrar a segunda parte do nosso comentário, queridos, que é o segundo ponto do primeiro tópico, e o segundo ponto diz: para compreender melhor a condição humana. Neste quesito de compreensão, Cristo demonstra muito maior qualificação superior e incomparável à condição dos sacerdotes da antiga aliança. Mesmo, melhor dizendo, pelo menos os sacerdotes contemporâneos de Cristo dava e deixava a desejar neste quesito de compreensão. E para tanto, nós precisamos fazer essa observação lendo alguns textos sacros, alguns textos sagrados, que demonstram claramente essa superior compreensão de Cristo em relação aos antigos sacerdotes. E vale-se observar, como já disse na outra parte do comentário, que nós hoje nos tornamos sacerdotes de Deus, chamado por Jesus Cristo e comprado pelo seu sangue. Neste quesito, precisamos também ter uma ideia de compreensão quando tratamos com as outras pessoas no que diz respeito ao anúncio do Evangelho.
Que às vezes, quando nós estamos anunciando o evangelho, tem pessoas que dizem: não, para mim não dá, porque eu já fiz tanto, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E outras questões é que às vezes, quando algumas pessoas caem porque cometeu algum pecado, nós queremos, é, sem nenhum critério ou compreensão, aplicar a punição sem, contudo, observar a questão da alma do cidadão ou da cidadã. Não é que não se deva e não se pode aplicar a punição. Pode e deve aplicar-se a punição. Porém, assim como Jesus, o nosso sumo sacerdote compreensivo, nós, como seus discípulos, precisamos também atentar para a compreensão neste sentido e neste quesito de aplicação da disciplina, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que os sacerdotes da época de Cristo faziam com seus contemporâneos. E aí nós queremos mostrar através de alguns textos que Jesus estava chamando a atenção deles e, por consequência, também chamando a nossa atenção, que é alguns trechos. O primeiro texto é Mateus capítulo 9, e o versículo 13. Jesus diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso, essa palavra Jesus aplica depois de ter entrado para comer na casa de um publicano que era amigo de Mateus, que Mateus também era publicano, e os sacerdotes, os escribas, os fariseus começaram a censurar esta atitude de Cristo. E ele disse essa célebre palavra: vá aprender o que é que significa misericórdia quero e não sacrifício. Esse é o primeiro ponto que nós queremos salientar em relação a nós, como sacerdotes de Cristo. Aprendermos a ter misericórdia daquelas pessoas que na sua caminhada cometem algum pecado, um deslize, e que nós temos, como sacerdote de Cristo, aplicar punição. Mas não somente aplicar punição, como também aplicar-lhes o remédio para que torne a comunhão. Outras passagens às quais nós queremos também enfatizar para mostrar essa questão da compreensão do sacerdócio de Cristo em relação aos sacerdotes na antiga aliança, está em Mateus capítulo 12, verso 1 ao 14. Esse que eu chamo de muito importante, essa passagem na nossa dispensação, para termos uma ideia clara de compreensão em relação à nossa função sacerdotal. Diz assim: naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Não tendes lido na lei que, aos sábados, o sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem
até do sábado é Senhor. Aí ele prossegue, versículo 9. E partindo dali chegou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. E eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair na cova, não lança a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, é lícito fazer o bem no sábado. Então disse aqueles homens: estende a mão. Então disse àquele homem: estende a mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, foram ao conselho contra ele para o matarem. Estas três passagens de Mateus 9, 12, 9, 13 e 12, de 1 ao 14, nos dá uma ideia clara do sacerdócio de Cristo, no que diz respeito à compreensão das fraquezas humanas. E uma coisa que é interessante a gente observar aí é que, para aqueles que adotam o sábado como um preceito imutável que não pode ser quebrado, Jesus nos dá algumas lições dentro dessa questão aqui. Primeiro, o sacerdócio dentro do templo tem direito de quebrar o sábado, violar o sábado, e não fica com punição. Nós somos sacerdotes de Deus, feito por Jesus Cristo, comprado com o seu sangue. E outra, nós também somos templos de Deus. Então, como sacerdotes e templos de Deus, temos direito a quebrar o sábado, porque foi Jesus quem nos deu esse direito. E aí, ele vai reiterar e nos dar uma ideia de compreensão, porque o que adianta você cumprir o sábado e morrer? Não teria nenhum valor o sábado para um morto. Morto não guarda dias. Então Jesus mostra que o bem-estar do ser humano não dependia de situação de dias. Se no sábado o homem está com fome e a sua comida está fora do seu alcance, em algum lugar que ele precise violar o sábado, se aquela alma, por violar o sábado, ela vai morrer, então Jesus abre para ela esse leque de poder violar o sábado e não morrer. Na questão dos seus discípulos. Seus discípulos estavam passando fome, era sábado. E aí? Vai deixar morrer de fome porque é sábado? Aí Jesus traz essa comparação. Aí vem a outra questão, também um sábado, Jesus querendo mostrar que o sacerdote, no sábado, ele tem mais autoridade. E para nós que hoje somos os sacerdotes de Cristo, por isso que nós também não guardamos sábado, porque nos tornamos sacerdotes de Cristo e templos de Deus. Como sacerdotes de Cristo e templos de Deus, nós estamos acima do sábado. Jesus diz: está aqui quem é maior do que o templo. Sendo ele sumo sacerdote e maior do que o templo, o sábado não tinha poder sobre ele. Sendo nós sacerdotes de Deus, comprado por Jesus Cristo, e templos de Deus, feito por Jesus Cristo, podemos também violar o sábado e ficamos sem culpas diante de Deus, como sacerdote de Cristo, se mantermos a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Aí está, querido, nosso comentário, para que você possa endossar a sua aula, sendo abençoado por Jesus Cristo. Até o próximo, se Deus quiser, em nome do Senhor.